Então vamos continuar aqui com nossa sequência de vídeos sobre modelagem, certo? E aí, no vídeo anterior, a gente viu a modelagem no espaço-estados a partir de um problema simples, né? A gente chegou e disse assim, ó, tem essas equações. Alguém já modelou aqui para a gente não precisa pensar muito na modelagem, mas a gente precisa representar essas equações no espaço-estados. Como é que a gente faz isso? Então mostrei como é que a gente pega essa equação e joga para o espaço-estados, né? E aí, como vocês podem observar, né? Nós temos seno, tangente, exponencial nesse modelo, o que torna o modelo não linear. Então, o, é bem possível que os modelos que sejam encontrados por aí sejam modelos não lineares, e o nosso objetivo agora, né, é entender um pouquinho como é que a gente consegue tornar esse modelo não linear linear, certo? E essa linearização a gente vai assumir que é uma linearização em torno de um ponto de operação. Então vamos ver como é que a gente torna esse sistema linear, ou seja, a gente aproxima o comportamento desse sistema para um comportamento linear numa determinada região, de maneira que a análise naquele ponto seja simplificada. A ideia é essa, né? Por que a gente lineariza em torno de um ponto de operação? Para simplificar um pouco a matemática associada. Porque ali eu até consigo simular, mas será que eu consigo dizer se aquele sistema é estável ou não? Será que eu consigo dizer se ele é controlável ou não? Será que eu consigo dizer a faixa de valores que esse sistema é controlável, observável, se ele é estável? Então, normalmente, para estender esses conceitos, né, a gente costuma, uma das coisas que a gente pode fazer é linearizar em torno do ponto de operação. Então, grande parte das teorias de projetos de sistemas de controle, por exemplo, né, foram desenvolvidas para sistemas lineares. E nós temos um problema que na vida real os sistemas são melhor representados por sistemas não lineares. Não quer dizer que o sistema é linear ou não linear. Isso não existe na natureza. A natureza existe por si só. O ser humano utiliza formas de modelar esse comportamento que ele vê na natureza, certo? E uma dessas formas é a matemática, outra forma é a linguística, por exemplo. Você falando, se descreve, você escreve livros descrevendo como é que alguma coisa aconteceu e tudo mais. E as pessoas conseguem, de certa forma, entender aquilo que está se passando na mente de outras pessoas através da escrita. Então, não deixa de ser um modelo, uma representação do conhecimento humano, certo? Então não existe sistema linear ou não linear. Existe assim, os sistemas reais, eles normalmente são melhor representados por equações não lineares. Porém, contudo, todavia, não quer dizer que a gente não possa pegar uma parte daquele sistema real, que é melhor representado por sistema não linear, e representá-lo de uma maneira simplificada. Então não vai representar todo o comportamento do sistema, mas pode representar uma parte do sistema de uma maneira adequada, né? Então, se eu vou representar adequadamente esse sistema linear, uma parte desse sistema não linear, que é melhor representado por sistema não linear, por um sistema linear, de maneira que, por exemplo, eu utilize isso para controlar aquele sistema, para tomar decisões inteligentes e fazer com que o sistema tenha a melhor maneira de ser operado, a gente pode, né, nesse caso, já obter o sistema linear. Então, como é que a gente pega esse sistema que a gente representou de uma forma não linear e passa para a forma linear? Né? Qual é a validade desse sistema linear? Ele vai servir para muita coisa, pouca coisa. Então, vocês já devem ter estudado, né, pelo menos o pessoal o público que chega nesse nível de modelagem, já viu alguma coisa sobre derivada integral, né? Então sabe que a derivada é uma reta tangente, então ela é uma reta que passa sobre uma curva qualquer, e você quer representar, né? Você tem naquele ponto que você toca, quanto mais você se distancia, teoricamente,
menor é a representatividade dele. Quanto mais próximo ele é do ponto, né, que você tirou a derivada, teoricamente, mais semelhante é aquela equação, né, a reta da equação. Então, se a curva, né, se o modelo não linear for muito encurvado, se ele for, por exemplo, não contínuo, né, descontínuo e outras coisas, pode ser que a validade do modelo linear seja pequena. Enquanto se sei lá, for uma equação de segundo grau, você consiga em uma parte grande lá da representação, exceto na parte que você muda de concavidade, você consegue representar bem para um sistema linear. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente pensa na validade do modelo. A gente pode testar isso também empiricamente, que ajuda a entender. Né? Quando a gente não conseguir mais controlar, ou quando as duas curvas forem bem diferentes, a gente assume que aquele modelo já não tem mais tanta validade. Né? Então, dentro da justificativa, né, por que a gente não, já que a gente tem que fazer tantas considerações, né? Vou linearizar no ponto de operação, vou criar um sistema linear aqui que só vai ter validade numa região específica. Por que eu faço isso, né? Porque se eu fosse fazer análise no sistema não linear, eu teria uma análise mais complicada. Né? Não tem ainda uma matemática robusta o suficiente para tornar simples a análise de sistemas não lineares, para tornar genérico essa análise, né? Ter uma análise genérica que sirva para todos os pontos, que a gente saiba exatamente quantos pontos de estabilidade a gente tem no sistema, quantos de instabilidade e tudo mais. Então, a análise do sistema, usando sistemas lineares, são mais simples. Né? E aí, na maioria dos casos, analisar o sistema não linear não justifica a complexidade de fazer essa análise, né? Quando você analisa da perspectiva custo-benefício. Então, a condição de linearização, né, é uma coisa importante aqui, né? Porque o que a gente quer fazer é linearizar, mas a gente vai linearizar como? Uma alternativa seria fazer essa linearização em torno de um ponto de operação. Então, a linearização do sistema dinâmico não linear é feita, ou pode ser feita, em torno de uma condição de operação denominada condição de linearização. Certo? O sistema linear ele vai ser válido para essa operação em torno da condição de linearização. E esse quanto, né, a gente vai deixar para o sistema. Então, quando a gente estiver analisando o sistema em particular, a gente pode pensar em saber o quanto ele é representativo ou não naquele ponto. Mas vamos pensar graficamente nesse sentido. Eu quero representar aqui um sistema, certo? Então, vou pegar aqui uma curva qualquer e o sistema tem esse determinado gráfico aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar aqui, por exemplo, um ponto de operação desse sistema, aqui qualquer. Vou botar aqui de vermelho. E esse ponto aqui vai ser um ponto de operação. Então, o que vai acontecer? Nesse ponto aqui, eu vou traçar uma reta que vai tocar nesse ponto. Essa reta, ela teoricamente representa, toca apenas nesse ponto de operação, certo? Vai tocar se for, se não for uma reta, né? Se eu estiver representando uma reta por uma reta, vai tocar em todos os pontos, mas enfim. Então ela toca apenas aqui nesse ponto de operação, né? Aí dá para ver aqui claramente que se eu fizer essa linearização, ou seja, fazer com que isso vire uma reta, nessa região aqui, talvez até um pouco mais aqui, né, a gente consiga representar o sistema em torno desse ponto de operação. Né? Tá, mas isso aqui é um gráfico, eu não consigo associar a um problema real. Certo? Então vamos pensar agora, por exemplo, que eu tenho esse sistema aqui. Tenho
um vaso separador trifásico, bifásico, enfim, é muito usado lá em petróleo, certo? E aí você tem uma tubulação aqui, vou representar muito, que entra água, óleo e gás. Eu vou pegar uma figura aqui. Então aqui eu tenho um separador trifásico. Aí se você basicamente entra água, óleo e gás aqui nesse ponto, né? E aí essa água, óleo e gás vai teoricamente tender a passar para cá, opa, passar para cá, e aí eu vou ter uma barreira aqui. Essa barreira fica entre essas duas tubulações aqui. E aí essa barreira aqui impede que a água passe para o lado do óleo, que o óleo, a região do óleo fica aqui, a região da água fica aqui e o gás entra aqui. Então aqui uma coisa importante é que a gente consiga controlar esse cara, só que como vocês devem ter percebido, isso aqui é um cilindro, certo? Qual é o problema de ser um cilindro? Se você olhar por cima, né, se a água tiver no começo, eu vou ter uma área pequena para preencher de água. Aí à medida que a água vai subindo, eu tenho mais área para preencher daquele mesmo com óleo, né? O que vai acontecer por causa disso? Isso aqui é uma visão superficial, certo? O que vai acontecer é que se eu tenho áreas diferentes aqui e aqui, não vai ser com a mesma quantidade de água que eu vou conseguir subir a mesma altura. Então, eu não vou conseguir controlar bem. Só que para esse processo, será que eu preciso controlar em todas as posições? Não. Normalmente, você tem umas condições de operação para esse sistema aqui, que, por exemplo, é manter a água nesse nível aqui. Então, se a água estiver próximo desse nível aqui, eu não tenho problema. Se eu mantiver o nível de óleo nesse nível aqui, eu também não tenho problema. Se eu mantiver aqui a pressão do gás em uma determinada quantidade, também não vou ter problema. Então, meu objetivo aqui é manter a condição de operação. Então, se manter a condição de operação, eu vou utilizar, nesse caso aqui, a estratégia de linearização em torno de um ponto de operação. E, com isso, eu vou ter um modelo bem representativo nesses pontos que eu marquei, de pressão, de altura de óleo e altura de água, de maneira que eu consiga manter o processo funcionando em condições normais e que não tragam nenhum problema para esse sistema aqui. Então esse é um bom exemplo do porquê que a gente usa linearização de ponto de operação e qual a associação desse ponto de operação com um processo físico, certo? Então, a possibilidade, né, de a gente fazer essa linearização é utilizando um ponto de equilíbrio, que naquele caso já mostrei que seria a altura de óleo, a altura de água e a pressão, por exemplo. E aí com essa condição eu encontro os valores lineares, né, uma condição, uma equação linear que vai representar aquele sistema naquele ponto de operação especificamente. Então como é que eu faço isso, né? O que vai acontecer nesse processo para a gente chegar nessa definição, né? Se a condição de linearização não for um ponto de equilíbrio do sistema, a gente vai ter esse caso aqui, né? E aí, nesse caso, a condição de linearização vai ter que satisfazer a equação dinâmica do sistema e pode ser difícil calcular para alguns casos, né? Você não quero usar o ponto de operação, não, vou usar para todos os casos. Aí vai ter alguma dificuldade para fazer a questão toda, né? Mas se a gente fizer a linearização em torno do ponto de equilíbrio, a gente vai ter uma forma simplificada para satisfazer, né, a equação dinâmica e tudo mais. Então, eu falei de representação linear, né, mas o que é uma representação linear
no caso, né, de equações de estados. Então aqui eu estou apresentando para vocês como é a forma geral de a gente ter um sistema linearizado. Então, para eu obter um sistema linearizado, eu vou ter que colocar o meu sistema, a minha equação de estados, nesse formato, que vai ser x ponto igual a x mais bu e y igual a cx mais du. Essas equações aqui, encontrar as matrizes A, B, C e D, são basicamente o desafio em encontrar o meu modelo de estado linearizado, certo? Isso vai acontecer basicamente a gente aplicando algumas equações. Então a gente já viu lá como é que coloca uma equação não linear no formato de espaço-estados. E agora, aplicando essas derivadas, né? Derivada parcial aí, eu vou pegar a função 1, derivar em função de x1, pegar a função 1, derivar em função de x2, aqui para obter a matriz A, e para obter a matriz B, eu vou pegar a função 1, derivar em função de 1, a função 1, derivar em função do 2, e fazer isso aqui para encontrar a matriz B. Depois eu vou ter que encontrar a matriz C, que aí eu vou pegar aquelas funções G, né? G1, que é a equação 1, que dá o valor de y, né? Derivar em função de x1, x2, xn, depois pegar g2, derivar em função de x1 até xn. Com isso eu encontro a matriz C. E aí fazer a mesma coisa para D, né? Só que aqui o D e o B são em funções de U, né? A derivada em função de 1, o 2 e o 3, que são as entradas. E os estados, né, são para encontrar A e C. Então, se eu fizer isso, essas operações, eu basicamente encontro a linearização, e aí esse zerozinho que tem aqui, né, seria a minha condição de operação. Então, se eu fizer isso em torno do ponto de operação, basicamente encontro a minha linearização em torno daquele ponto e, consequentemente, eu consigo gerar o modelo nessa forma aqui. X ponto é igual a x mais bu, e y é igual a cx mais du, certo? Então eu vou parar o vídeo por aqui, certo? E aí no próximo vídeo eu faço um exemplo, só que aí eu vou fazer um exemplo computacional de como é que a gente chega nessa equação de estados, certo? A partir de um problema na área de petróleo, especificamente. E aí eu mostro como é que a gente consegue fazer essa representação aí até encontrar o ponto de operação. Quer dizer, a representação linear em torno do ponto de operação. Ok? Então, até a próxima aula.